Paz do Senhor esteja com todos, amém? Uma boa noite a todos, uma noite abençoada. Curte, compartilha o nosso link aí, participa conosco em nossas redes sociais, para que vocês sejam muito abençoados e que possamos alcançar muitas almas para o reino do Senhor, amém? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 14, 24. Amém? O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: "É um espírito", e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: "Ó pequena fé, por que duvidastes?" E quando eles entraram no barco, o vento cessou. O mundo hoje está passando por uma grande tempestade, o mundo inteiro. E você neste momento também pode estar passando por uma tempestade na sua casa, dentro de você. Pode estar igual aqueles discípulos, com medo, assustado. Eles apenas do barco, eles viam as ondas batendo no barco, aquela tempestade toda se formando, e agora pode ser isso que você está vendo. Você não está vendo a solução que é Jesus. Você não está vendo que Jesus está vindo ao teu encontro, acalmar essa tempestade que está dentro de você. Primeiramente, o Senhor quer acalmar a tempestade dentro de cada um de vocês, antes de acalmar tudo aquilo que está acontecendo fora no mundo. Mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ele está fazendo conosco, trabalhando na nossa vida profundamente. E vamos sair mais que vencedores dessa pandemia, desses vírus. Nenhum mal chegará à tua casa, nada afetará a tua família. Confia no Senhor, tenha fé, descanse no Senhor. E Ele te diz nesse momento que você está com uma tempestade dentro de você, Ele conhece o teu coração e Ele nesse momento te fala: acalma-te, eu sou contigo, eu estou contigo, confia, descansa em mim, eu vou fazer você ver o milagre na tua vida. E assim como Ele está acalmando toda essa tempestade que o mundo está passando, Ele está acalmando a tempestade dentro de você. Basta você acalmar, acreditar e confiar no Senhor e descansar, porque as promessas do Senhor para a sua vida e a sua família vão se cumprir, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nos colocamos diante da Tua presença, Paizinho querido, e pedimos a Ti, Senhor, venha sobre nossas vidas com a Tua graça, com a Tua unção, ó Pai querido. Venha nos guardar, nos livrar de todo o mal. Paizinho querido, peço a Ti neste momento que o Senhor alcance cada família, cada casa, cada pessoa que está assistindo essa live, ó Pai querido. Alcance essas vidas, ó Pai, Tu sabes o que eles têm passado, Tu sabes, Senhor Jesus, o que eles precisam. Então, Paizinho querido, eu Te peço, Senhor, entra nessa casa, entra nessa família, ó Pai, entra nesse lar, ó Pai querido, e começa a trabalhar de forma sobrenatural, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai querido, que essas pessoas, ó Pai, que estão necessitando da Tua presença, ó Pai querido, venha sentir, ó Pai, a Tua presença neste momento, venha ver o Senhor agir na vida dela, na família, ó Pai querido. Muitas famílias, Senhor Jesus, estão se desfazendo nesse período, ó Pai querido, mas eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia de cada um, ó Pai, e restaura, restitui cada família, ó Pai querido, cada vida neste momento, ó Pai. Confiamos em Ti, Senhor Jesus, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai querido, pois sem Ti nada somos, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, por cada vida, ó Pai querido, que está assistindo conosco essa live, ó Pai querido, e peço a Ti, Senhor, cumpra com as Tuas promessas na vida de cada um dos Teus filhos. E eu Te agradeço, Paizinho querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
sobre a sua vida vier a tempestade, confia no Senhor. Confia, porque Ele vai te pôr de pé. Ele está te socorrendo neste momento. Só o Senhor sabe o que se passa dentro do teu coração. Só o Senhor conhece cada pedacinho do teu coração e sabe de tudo o que está se passando. Às vezes está vindo o medo, a angústia, o desespero neste momento. Mas creia, Ele é contigo, Ele vai te tirar desta. Ele está vindo com a força, com o refúgio nosso, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Jamais perca a sua fé, por pouquinho menor que for a tua fé, continue tendo fé, continue buscando ao Senhor, continue lendo a palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor, você será restituído, você será restaurado, a tua família será restaurada. Busque o Senhor dia e noite, medite na palavra do Senhor dia e noite, louve ao Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Neste momento eu quero dar um testemunho de vida que muitos daqui da igreja conhecem, mas o Senhor colocou agora no meu coração e eu preciso falar. Há 8 anos atrás, quem conhece a Giovana, minha filha, sabe que ela teve um tumor na cabeça e que é a maior prova de milagre da minha fé. Todo momento eu tive fé. Ela, com 8 anos, ela foi diagnosticada com 2 tumores na cabeça. Mas eu vi o milagre de Deus na vida da minha filha. Um tumor era o mais grave. E ela vinha com 8 anos na igreja e falava para a pastora orar, ungir a igreja toda orando para ela, guardando ela em oração para que o Senhor entrasse com milagre na vida dela. E ela, o mais grave, que era o da frente, eu vi um milagre. Os médicos não entenderam, mas eu entendi o milagre da minha filha. O da que tinha na frente, que era o mais grave, o Senhor tirou. Mas o Senhor queria me alcançar, queria alcançar a minha família. No altar dele, Ele queria nos ver aqui, servindo a Ele. Ela precisou passar por cirurgia, ela precisou fazer quimioterapia. E eu não entendia quando o médico me disse: sua filha está com um tumor na cabeça, corre, é grave. Eu não entendia os planos de Deus. Quem sou eu para entender? Mas quando o médico me disse: eu sou humana, e eu sempre falo, nós seres humanos somos egoístas e queremos a cura, queremos cobrar a cura, mas a gente não sabe o propósito de Deus.
E eu chorei uma semana, pedindo para o Senhor, tira da minha filha, coloca em mim. Tira dela, coloca em mim. Meu marido orava, meu marido intercedia, e eu chorava, eu não dormia. Eu não entendia o porquê uma criança de 8 anos, mais fiel que eu, mais temente ao Senhor do que eu, estava com tumor na cabeça. E eu via ela, uma criança, mãe, para com isso. Eu estou curada. O Senhor já me disse, mãe, eu não tenho nada. E eu não entendia. E eu chorava. Uma semana. Um dia eu falei para o Senhor assim, Pai, eu entrego minhas filhas em tuas mãos. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Eu não sei os teus propósitos, mas qual for a tua vontade, faça na vida da minha filha. Aquilo me doeu no momento em que eu não estava entendendo. Mas quando eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, ela, qual for, eu vou aceitar. Porque eu passei a entender os propósitos do Senhor. Eu passei a entender que a minha fé ia mover montanhas. Que com a minha fé eu ia ver o agir de Deus na vida da minha filha. Assim como vocês, cada um de vocês pode ver o agir de Deus. Basta vocês terem fé. Hoje a minha filha está curada para a honra e glória do Senhor. Ela ficou com um S enorme na cabeça. Que eu falei para ela, Gi, brinquei com ela, Gi, esse S é de Sanches, que é o sobrenome nosso. Ela olhou para minha cara e falou assim, não, mãe, esse S é da minha salvação. Uma criança de 8 anos falou, mãe, é a minha salvação. O Senhor me curou, eu estou curada. E por causa da minha filha, hoje eu estou aqui. Hoje a minha fé é inabalável. Hoje eu confio no Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha família ao Senhor. E peço a cada um de vocês, faça isso. O Senhor vai honrar a tua fé, assim como Ele honrou a minha. E são tantos milagres que o Senhor fez na minha vida, na minha família, que é só pela nossa fé. Então eu falo, meus amados, rompa em fé, tenha fé, confie, não cesse de confiar no Senhor, não descanse no Senhor. E tem outra coisa, no dia da cirurgia dela, eu descansei tanto no Senhor que eu dormi 5 horas da cirurgia. As 5 horas que ela estava passando pela cirurgia, eu descansei no Senhor, porque eu sabia que era o Senhor que estava lá, era a mão de Deus, eram os anjos do Senhor que estavam guardando ela. Ela saiu da UTI cantando, brincando, e o médico falou assim, a sua filha é um milagre. Por isso que eu falo, nós todos somos um milagre do Senhor. Então, amados, confie, descanse no Senhor, que Ele tem um propósito muito grande na vida de cada um. Hoje eu entendo qual era o propósito do Senhor. Era me trazer aqui, no altar dEle, e me mostrar que somente Ele é o Senhor da minha vida, e somente Ele é quem me guarda, quem me livra de todo o mal, assim como Ele guarda a vida de cada um de vocês e os livra de todo o mal. Confia e tenha muita fé no nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais, amém? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, santo é teu nome, Paizinho. Assim como o diácono Estevão, que é o primeiro diácono da Bíblia, né?
ele viu o céu se abrir sobre a cabeça dele quando ele estava sendo apedrejado. E eu quero nessa noite declarar sobre a vida de cada um que o céu se abra, que o Senhor derrame da glória, a Shekinah, derrame do poder, da unção, da bênção dele. E aqueles que precisam a cura, recebe a cura, recebe a salvação, recebe a unção, a graça, tudo aquilo que o Senhor pode dar a cada um de vocês. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, Rei, face a face, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande
queridos, muito boa noite a todos, muito boa noite a você que está em casa. Vamos aproveitar essa palavra profética, que a paz de Cristo esteja inundando o seu lar. Eu sei que em meio ao louvor essa paz já foi entrando, já foi inundando o nosso coração também. E agora, aproveitando essa palavra profética, eu quero te convidar. Hoje é domingo de primícias, é um domingo de gratidão. Nós vamos reconhecendo tudo que Deus tem feito. Como dizia o rei Davi, tudo vem de ti, Senhor, e para ti retorna. Terminamos um mês, iniciamos outro, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então estenda as suas mãos aí, aonde você estiver, nós estendemos aqui. Estende as suas mãos na sua casa e todo motivo de gratidão que vem ao teu coração, começa a colocar diante de Deus agora, agradecendo pela vida, agradecendo pela tua família, agradecendo pelo teu lar, agradecendo pela palavra de Deus que tem chegado aos nossos corações. Ainda que não estejamos presencialmente reunidos, mas a palavra de Deus tem chegado aos lares, às famílias. Pai, nós queremos te louvar, porque sabemos que o céu está aberto, Senhor. Ah, Deus, o céu está aberto sobre as nossas vidas nesta noite, porque todas as vezes, Senhor, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, ó Deus, dobra os seus joelhos, se inclina em adoração, louva o teu nome, os céus se abrem e o coração do Senhor se enche de júbilo e de alegria. E é para ti, Senhor, tudo que está acontecendo aqui, tudo que está acontecendo neste lar que celebra agora, essa mulher, esse homem, esse jovem, que lembra, Senhor, de tantos livramentos, que nesse momento, lembra de cada dia nesse mês que o Senhor trouxe o pão sobre a mesa. Ah, Deus, pessoas que nessa hora estão agradecendo e se lembrando que o maná espiritual não faltou, a tua presença, Jesus, a palavra do Senhor nos guiando em cada dia do mês que passou. Nós queremos te louvar porque o Senhor é o autor e consumador de todas as coisas nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque em ti nós existimos, em ti nós nos movemos, Senhor. Tu és a razão de todas as coisas. Pai, que essa abertura dos céus nesta noite venha nos trazer tua palavra rema e revelada. Essa abertura dos céus venha trazer renovação espiritual. Ah, Deus, assim como foi lá no Pentecostes, Senhor, a tua igreja que hoje não pode reunir-se presencialmente, carece, necessita da unção do teu Espírito mais do que nunca, da presença do Senhor Jesus mais do que nunca, para que não se disperse, para que não se esfrie. Então, Senhor, libera uma porção nova sobre todos aqueles que creem, sobre nós que estamos aqui, sobre cada família que está ligada, sobre cada pessoa que agora conosco ora, em uma só fé. Senhor, eu profetizo uma noite de renovação, em nome de Jesus Cristo. Aí no seu lar, diga amém. Coloque a mão sobre sua cabeça, assim, ó. Você não pode pôr sobre a do outro, né? Mas põe sobre a sua. Sobre a sua você pode. E diga assim: renova-me neste dia, Senhor. Amém, queridos? Então agora, vai já tomando, obrigada, a sua Bíblia nas mãos. Separando aí o cantinho, né? Que você se assenta. Nós já vamos meditar aqui na palavra do Senhor, mas sempre bom lembrar, né? Essa noite de primícias, uma noite muito especial. Nós vamos falar um pouquinho aqui de primícias, sobre a lei das primícias, e você verá, esse estatuto perpétuo é para que todos nós, filhos de Deus, tenhamos em mente a bondade do Senhor, e não nos esqueçamos que dele é a primazia de todas as coisas nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que diz, o tema dela é Cristo Jesus, a primícia de Deus, o Pai. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no último trecho desta carta, o capítulo 15, ou quase o último, né? Penúltimo.
capítulo 15. E nós vamos ler dos versos 19 até o 25. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo é o 15. A leitura se inicia no versículo 19. Amém? Se você encontrou na sua casa, diga amém. Se não encontrou, aplique-se ao estudo da palavra de Deus. Quando a porta da igreja se abrir, nós temos várias escolas aqui que poderão te ajudar bastante. Amém? Siga-nos aí nas redes sociais e você terá maiores informações das atividades da igreja. Quando voltarmos a nos reunir presencialmente, você terá toda a oportunidade de crescer, inclusive na palavra de Deus. Amém? Vamos lá, juntamente com todos os que já localizaram, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículo 19 diz: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Esse versículo aqui é muito importante, ele é chave, eu queria que você lesse, se você fizesse a leitura junto comigo, aí onde você estiver, vamos lá. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se, diga comigo, as primícias dos que dormem. Amém? Guarde esse versículo que ele é chave. Prosseguindo, 21. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele tiver entregue, note como é forte esse versículo, ó. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Amém, queridos? Então, nós temos um texto muito rico aqui nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos remete ao fato de Cristo ser primícia. E antes de nós adentrarmos ao texto, é importante lembrar, para você entender todo o conteúdo do que é dizer Cristo é primícia de Deus o Pai. Para quem? Vou lhe adiantar, para nós. Mas vamos ao início, para você entender bem. A lei das primícias diz o seguinte: santifica o primeiro e todo o restante estará também santificado. Então, desde que essa ordem é dada aos judeus, Levítico 23:14, você vai ver lá que esta festa se realizava. Pastor, e por que depois, na era da igreja, vocês também realizam? Porque exatamente Levíticos 23:14, você vai observar que Deus deu isso como estatuto perpétuo. E daqui a pouco você vai entender por que é estatuto perpétuo. Mas se nós pegarmos a Bíblia e formos discorrer sobre primícias, nós ficaríamos aqui por dias. Então eu peguei somente os versículos chaves e deu aqui, ó, 2, 4, 6, 7 versículos. Olha, 7, né, o número da perfeição, não tinha nem percebido isso. Mas 7 versículos, cada um apontando para um traço muito importante das primícias, para que nós entendamos. Êxodo capítulo 13, versículo 1, você vai ver o Senhor dizendo: traga-me todo o primogênito, ou santifica-me todo o primogênito. O que abrir da madre, de homem ou de animal, é meu, está dizendo o Senhor. E esse termo é meu, parece que o Senhor está o quê? Tomando ou tirando alguma coisa. E isso não é verdade. Você vai perceber que Deus só nos pede algo quando Ele quer santificar e também multiplicar.
E trocando em miúdos, aquilo que Deus nos pede é para trabalhar e entregar melhorado, aperfeiçoado. Você quer ver uma coisa? Existiu na Bíblia uma mulher chamada Ana. Exatamente lá, 1 Samuel, né, capítulo 2, você vai encontrar. Já o capítulo 1 começa a descrever a história de Ana, uma mulher que era estéril. Mas ela faz um voto ao Senhor. Israel vivia um contexto terrível naquele período, não é? A era dos juízes, e o povo sempre se rebelando, caindo, Deus levantando libertadores. Daqui a pouco eles estavam nas mãos do inimigo de novo, porque desobedeciam novamente. Israel precisava de uma luz, Israel precisava de um profeta, Israel precisava de um juiz. E sabiamente, Ana vai entrelaçar o sonho do coração dela com uma necessidade que Deus tinha na terra naquele momento. Pastor, e Deus tem necessidade? Sim, você vai entender. Israel precisava do quê? De uma luz, de um profeta, de um juiz, de um sacerdote. Vem Ana, que sonhava com o quê? Com o filho, mas ela era estéril. E Ana ora assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, trocando em palavras simples, não é? Eu lhe darei por todos os dias da sua vida. Ó, o Senhor me dá, mas eu vou devolver, e Ele vai te servir. E o que aconteceu com Ana, aquela mulher estéril? A Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. E quando o texto lá em 1 Samuel vai dizer que o Senhor se lembrou dela, você vai perceber que na oração de Ana ela diz assim: lembra-te de mim, Senhor. E quando o texto vai dizer o Senhor se lembrou dela, a palavra lembrar ali não é tão simples quanto para nós no português. Se você buscar o texto original, você vai ver que a palavra lembrar aponta para agir em favor de alguém. Quando Ana diz assim: Senhor, age aqui na terra em meu favor. Deus tinha uma necessidade na terra, lembra? De alguém que pudesse ser o profeta, o juiz, o sacerdote. Então, o sonho de Ana casa com o desejo de Deus. E o que acontece? O Senhor se lembra dela. O Senhor vai agir em favor de Ana. Ela vai engravidar, ela vai gerar um menino que nasce, chama-se Samuel. E como ela era fiel, no momento de celebração como que a gente vive agora, depois de um menino desmamado, preparado, ela traz para deixá-lo no templo com o sacerdote. E aí? Ana, que era uma mulher estéril, que antes não tinha filho, por um momento teve a alegria de ter filho, agora a pastora ela vai e deixa no templo e volta sem filho de novo? Não, querido. Ana vai engravidar outra vez, e depois outra vez, e depois outra vez, e depois outra vez. E Deus multiplicou e santificou uma família para ela. Ela pediu um a Deus, mas ela disse: Senhor, o Senhor me dá e eu lhe devolvo. E assim o sonho de Ana se realizou, mas também o propósito de Deus, porque nasceu um menino que foi para Israel, juiz, profeta e sacerdote, que desempenhou muito bem a sua função. Então, esse é um exemplo, querido. Por que Deus dizia: traga-me todo o primogênito? Deus não queria tomar, Deus queria santificar, para que a bênção se espalhasse por toda a colheita. Êxodo 22, 29, há uma orientação para o povo de Deus, o Senhor dizendo: traze-me no tempo certo as primícias da terra. Havia um tempo certo. Primícias você leva primeiro, não é? Primícias você entrega logo. E às vezes a gente fica focado na questão apenas da renda. A pastora está falando da oferta de primícias, estou falando de tudo, querido. De todo dia, quando você acorda, de quem é o teu primeiro tempo? De quem é o teu primeiro momento? Se você seguir aquilo que esta pastora toda vez lhe aconselha, entregar o seu primeiro tempo em devocional a Deus, alguns minutinhos de oração, de leitura da Bíblia, você vai ver o quanto o seu dia será santificado e abençoado. Suas decisões, tudo que você fizer, aquilo que você tiver que negociar, tudo que você realizar. Porque primícias envolve toda a nossa vida. Então não adianta entregar primícias por último. Prova disso, um assunto batido, estudado, as pessoas relutam para encontrar justificativa na questão
da oferta de Abel e de Caim, mas é tão simples, basta ler o texto bíblico. Não precisa digladiar, dizer que porque Caim levou o fruto da terra, Deus não gostou, porque Abel levou o animal, aí Deus gostou. Não, porque tem gente que tenta adivinhar até qual o fruto da terra. Caim levou tomate, levou cenoura. Gente, não tem nada a ver com isso. A questão diz que, de pronto, Abel vai, texto de Gênesis 4, e busca dentre os seus animais o primogênito, o melhor, o mais bonito, separa para Deus. Aí você continua lendo o texto e a Bíblia vai dizer assim: ao cabo de dias vem Caim. No final dos dias, depois, já não era primeiro. Tipo assim, bom, agora eu vou lá levar para Deus. Deixa eu ver, esse aqui tá bom mesmo. Sabe nem qual que é o primeiro, qual que é o último. Então existia um tempo certo, irmãos. Qual a diferença entre Abel e Caim? Abel fez a primícia, Abel deu a primazia. Mas Caim, ao cabo de dias, já não era mais o tempo, já não existia no coração de Caim o cuidado, o zelo, o amor. Porque o que Deus observa em nós, em tudo que nós fomos entregar do nosso tempo, da nossa renda, da nossa vida, é o zelo, é o cuidado, é o amor. Foi por isso que Jesus observou aquela senhora pobre que vem ao gasofilácio, coloca algumas moedas, ele diz assim: ela entregou mais do que todos os outros. Os discípulos não entendem porque estão acostumados apenas com o olhar material, o entendimento matemático aqui da terra. E dizem: muitos colocaram muito mais. Homens de grandes fazendas passaram por aqui. Jesus vai dizer o seguinte: mas esta viúva, da sua pobreza, entregou tudo que tinha. Jesus observou o coração, o zelo, o amor, cuidado. Então, querido, existe um tempo certo. O que mais que a Bíblia vai apontar sobre as primícias? Números 15, 18 diz: quando entrares na terra, no momento de uma conquista. Aqui o povo de Israel iria entrar na terra que Deus havia prometido por herança. E o Senhor está dizendo: toda vez que conquistar, traga-me o primeiro. Aí o versículo que eu já até adiantei, Levítico 23, 14, Deus vai dar as primícias, a festa, a celebração como estatuto perpétuo. E por que estatuto perpétuo, querido? Porque a primazia tem que ser sempre de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando você abre a sua Bíblia, está dito assim, olha, que Deus criou os céus e a terra. A gente sempre lembra isso para a igreja. Primeiro o céu, depois a terra. Quando uma bênção está se formando para você, onde ela se forma? De cara, de plano, primeiro. No material, no físico? Não, não é verdade. Ela se forma no mundo espiritual. Pastora, prova isso. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não vejo. Se eu espero, eu sei que existe, mas se eu não vejo, não está aqui no mundo material ainda. Você ouviu o testemunho de Emanuele? Que quantas vezes deve ter olhado um exame que apontava os tumores? Ou quantas vezes deve ter ouvido do médico, existem tumores? Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E todas as vezes que a Giovana vinha e dizia: pastora, unge, a gente ungia a cabecinha dela, eu declarava ali com toda a fé algo que nós ainda não víamos, mas esperamos, e porque esperamos, chegou. Então, queridos, a primazia é sempre de Deus, não é o céu. Deus não criou primeiro a terra e depois o céu, mas sim o céu e depois a terra. Primeiro se forma no mundo espiritual. Todas as coisas boas que estão aqui são espelhadas nas coisas boas do mundo espiritual. É Ele quem rege, é Ele quem comanda. O mundo espiritual criado por Deus antes da nossa existência e que existirá para sempre, como nós vamos ver no final da pregação. Então Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é eterno. Por isso, a primazia dEle. Então não há que se discutir, primícias era para Israel, igreja não pode celebrar. Quer dizer, a primazia era só para Israel? Não. Deus é primeiro e deve ser primeiro na vida de um israelita e deve ser primeiro na vida de um cristão. Por isso o estatuto é perpétuo.
Provérbios 3:9 vai dizer: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Olha só, são vetores. Deus disse traz, Deus disse há um tempo certo, Deus diz em todo tempo de conquista, Deus diz vai ser perpétuo, porque o próprio Deus sabe, se Ele for primeiro em nossa vida, todas as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino, busca a justiça, não é? Aí o Senhor mostra, quando você me honra, quando você me traz as primícias, está me honrando. E o que é honra? Honra é a soma do meu reconhecimento com o meu investimento, né? Quando eu reconheço a pessoa de alguém, em seguida eu quero fazer algo, porque se eu reconheço, eu quero fazer algo em favor daquele alguém. Então eu invisto ou o meu tempo, ou as minhas coisas, ou o voto que fiz. Vocês estão me entendendo? E por fim, ou quase por fim, sexto ponto, em Neemias 10:37, quando o povo volta reconstruindo os muros e o templo do Senhor já almeja se reconstruí-lo também, o povo então diz assim: traremos ainda para o sacerdote e para os depósitos do templo do Senhor o quê? As primícias da terra. Veja só, queridos, era um povo que estava chegando, uma terra devastada. Quando a Babilônia invade Jerusalém, uma das coisas que os babilônios fazem é queimar a terra, para que ela não produzisse. Por isso o salmista vai dizer: aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando. Porque quando Israel volta para a terra estava tão judiada, tão seca, tomada por destruição, que eles iam lançando as sementes e chorando sobre elas, porque a evidência material que eles tinham é de que elas não iam brotar. Mas por que eles estavam lançando e chorando? Exatamente porque a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas o que espero. Então, mesmo no momento de dor, eles estavam dizendo: nós honraremos ao Senhor com as primícias. E por fim, Ezequiel 44:30, quando o Senhor ensina ali, através do profeta, o melhor de todos os primeiros frutos, dos bolos, das massas, levareis ao sacerdote, para que ele possa mover, abençoar e declarar sobre você e sobre a sua casa a bênção sacerdotal, sobre a primícia sacerdotal. Então o Senhor ensina num campo muito vasto. A lei das primícias, né? Essa lei aplica-se a tudo em nossas vidas. Ao nosso tempo, que precisa ser primeiro do Senhor, as nossas finanças, né? Quando nós separamos o que é pão, o que é semente, as nossas decisões, porque é sempre importante, quando eu vou decidir algo, primeiro consultar Deus. Ai, pastora, mas não posso, as coisas já estão na minha frente para eu resolver. Eu não estou dizendo que você tem que sair do local que está. Um minutinho, que em pensamento você diga: Espírito Santo, me orienta aqui. E Ele vai lhe orientar. Então as primícias, queridos, elas abrangem as ações que você considerar mais simples. E elas vão até as mais complexas. As primícias estão em tudo. Agora, entenda uma coisa: surpreendentemente, as primícias envolvem também a questão de salvação de almas e salvação de pessoas. Você quer um exemplo sobre isso? Exemplo bíblico? Vamos lá. O exemplo que o Senhor nos dá através da vida de Isaac, eu já preguei rapidamente aqui, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais. Vamos um pouco mais rápido até a gente chegar no ponto interessante de mergulhar, para todo mundo acompanhar, né, já que é sobre a vida de Isaac. Vamos falar de Gênesis 12. O Senhor chama um homem que seria pai de uma multidão, de uma nação. Mas tem um detalhe: a esposa amada deste homem, embora ele vivesse numa cultura que lhe permitisse ter as concubinas, mas a esposa amada dele, a preferida, ela era estéril. Eu estou falando de Abraão e de Sara. Mas mesmo assim, o Senhor, nos capítulos 17 e 18 de Gênesis, vai dizer para Abraão: eu lhe chamei, estou inclusive trocando o teu nome
de Abrão, pai exaltado, que também era um nome curioso para um homem que não podia ser pai, praticamente, pai exaltado. Você passará a se chamar Abraão. Vou inserir uma letra, porque você não vai ser pai exaltado, você vai ser pai de uma multidão, o que é melhor do que ser exaltado. Ou o que fará com que você seja exaltado. Uma coisa vai redundar na outra. E o Senhor faz esta promessa. Porém, queridos, você conhece o histórico, a idade de Abraão já era um tanto avançada, não tanto quanto quando nasce Isaac. Deus deixou o impossível se tornar mais impossível ainda, né? Mas eles já tinham uma idade avançada e, sobretudo, a impossibilidade no ventre de Sara. E isso é curioso, né? Porque você vai ver que as esposas dos patriarcas apresentavam essa mesma característica de serem estéreis, Sara, Rebeca. E você vai perceber que na vida de cada patriarca Deus agiu de uma maneira, mas sempre Deus fez o milagre de abrir a madre daquelas mulheres. Por quê, queridos? O maior medo do inimigo é que o povo de Deus se multiplique, se prolifere e cresça. Então, eu faço um paradoxo às vezes pensando, lá no Antigo Testamento ele cerrava a madre, né, para que não nascesse os patriarcas, mas Deus vinha com o milagre e nasceu Isaac, nasceu Jacó, e os patriarcas foram se proliferando, e de Jacó vem as 12 tribos, e a obra de Deus aconteceu. E hoje aqui, na era da igreja, a maior luta de Satanás é para tornar a igreja estéril, é para tirar o desejo da igreja de ganhar almas, é para fazer com que a igreja olhe só para o seu próprio umbigo. Mas o mesmo Deus que deu fertilidade a Sara, a Rebeca, Ele dá fertilidade a esta igreja que participa deste culto. Eu profetizo isso. Você vai sair dessa quarentena com um desejo muito grande de proliferar a palavra de Deus, de falar de Jesus, de levar libertação, de levar cura divina a todo aquele que está precisando e clamando pela palavra. Não numa disputa boba, de tirar um crente que congrega de uma igreja para trazer para a minha. Não, querido, isso é bobagem. Isso é coisa de gente que não entendeu o evangelho. Tem tanta gente aí fora, necessitando, clamando. É as ovelhas perdidas da casa de Israel que você vai. As ovelhas perdidas que o Senhor está chamando, você será canal para arrebanhar, em nome de Jesus Cristo. A madre da igreja está sendo aberta, eu profetizo isso em nome de Jesus. Não haverá esterilidade. E como Deus prometeu, amados, Deus prometeu a Abraão uma semente primeira, não é? O filho da promessa. Isaac é muito conhecido assim. Mas quando eu estudava este texto, pensando nas primícias, vejo que Isaac seria a semente primeira na vida de Abraão. E através daquela semente primeira brotaria uma nação. Porque Deus não falou com ele a princípio. Deus fala, você será pai de multidões. Depois Deus vem e fala, vou lhe dar um filho. Mas a princípio Deus não falou, vou lhe dar só um filho. Deus falou uma multidão. Mas aí, para que essa multidão venha, precisa de uma semente primeira. Então Deus vem e entrega a ele. E lá em Gênesis 21 você vai ver, nasce essa semente primeira depois de um tempo. 25 anos da promessa, Deus prova a nossa fé. O Senhor, então, concede a Abraão, Gênesis 21, não é? Concede a alegria. O nome Isaac significa riso. Porque era tão improvável de acontecer, que quando Sara ouviu o anjo anunciar, ela sorriu, ela riu, não acreditando. Então vem o riso, nasce Isaac. E aí, amados, este filhinho vai crescendo. Mas o que Deus falou com Abraão? Você vai ser pai de uma multidão. Então, lá na altura de Gênesis 22, você vai ver que o Senhor chama Abraão e diz assim, pega Isaac, o seu filho único, e você vai entender por quê. Único, unigênito, o primeiro, o único que existe. Aquele que você ama. Quando Deus vai fazer coisa grande na nossa vida, Ele toca onde a gente ama. Ou Ele toca onde você pensa que não pode tocar.
Sabe naquela ferida que você já fechou aquela caixinha dentro do teu coração e diz, eu não vou perdoar. Não vou, esse rancor vai ficar aqui. Aí Deus fala, tem que abrir. Tem que abrir, tem que tirar essa sujeira para que eu possa colocar uma semente primeira aí. É onde dói, é onde amamos. Ou aquilo que nós muito resguardamos. Claro que rancor, mágoa não é semente, você não vai pôr no altar. Exatamente, Deus vai limpar para começar a colocar sementes boas aí. Mas prosseguindo, por que Deus faz esse pedido, pastora? Por 2 motivos muito importantes, ó, tudo relacionado à primícia. Deus pediu o primeiro filho, e por 2 motivos muito importantes, veja só. Porque cada semente vai gerar segundo sua espécie. A Bíblia fala da organização de Deus em Gênesis. Você vai ver que o Senhor ordena as sementeiras para darem sementes. Ervas do campo, árvores, e cada uma produzirá segundo sua espécie. E o que Deus organiza se mantém, pelo menos na natureza. Quem bagunçou, a única bagunçar foi o homem, né? Porque recebeu o livre-arbítrio, que não é uma coisa ruim, mas precisa estar debaixo do comando de Deus. É uma coisa boa, debaixo do governo do Espírito Santo, senão a gente só faz bobagem. Mas a natureza se mantém organizada. Tanto é que você planta batata e colhe repolho? Não. Você planta batata e colhe batata. Você planta feijão, colhe feijão. Cada semente produz segundo sua espécie. No mundo espiritual também é assim. Eu preciso, pastora, de libertação. Tá uma confusão aqui em casa, tá pesado. Agora não é hora do culto online. O que eu faço? Coloca louvor. Semeou louvor, vai colher libertação. Aqueles demônios começam a correr, se bater, fugir. Sabe esse ditado aí que o mundo fala, quem canta os males espanta? Foi um pouquinho distorcido, né? Dá a impressão de qualquer coisa, né? Mas na verdade vem desta premissa, né? O louvor produz libertação. Pastora, eu estou precisando de poder, eu estou precisando conhecer mais a Deus, eu estou precisando do poder de Deus. Plante oração. Plante oração, vai colher poder. Pastora, está uma dificuldade financeira, eu oro, eu jejuo, eu canto. Aí você tem que plantar a semente de finanças, para brotar a semente de finanças. Tudo dentro de um padrão bíblico, viu, querido? Sem nenhuma distorção. Mas aqui, vem cá, me diz uma coisa. Abraão devia ser pai de multidão. Então ele tinha que gerar muito o quê? Dinheiro? Não. Ele tinha que gerar muito o quê? Ovelha? Rebanho? Não. Para ele ser pai de multidão, tinha que gerar muito o quê? Muito filho o quê? Filho, né? Ele tinha que gerar filho. Então Deus pede a semente primeira, que era o filho. Deus pede porque cada semente gera segundo sua espécie. Segundo motivo por que Deus pediu o filho, porque Isaac era primícia do Senhor na vida de Abraão. Ele era a semente primeira. Mas olha por que Deus está pedindo, olha o que ele vai fazer. Vamos prosseguir mais, Gênesis 22, 9. Relata que Abraão leva a sua semente primeira, né? Vence todos aqueles obstáculos. Primeiro momento que ele fala, Deus, meu filho. Então tá bom. Foi lá, pegou tudo, preparou, chamou os servos, pegou cutelo, pegou lenha, chamou Isaac. Só não pegou o cordeiro, porque o cordeiro até então seria o Isaac. Ele pensava Abraão. E ele sobe o monte, vai na direção das cadeias onde estava o Moriá. Era uma cadeia de mais de 20 montanhas, se não me falha a memória. E Deus disse, vai caminhando, eu vou lhe mostrar onde será. E Deus aponta um lugar muito próximo ao Moriá, o que é muito curioso, e você vai entender daqui a pouco, que este lugar onde está o Moriá é próximo ao Gólgota, o lugar onde Jesus foi sacrificado. E ali então, Abraão vai levando Isaac no altar preparado no Moriá, entrega Isaac colocando sobre o altar. Entenda esta questão da entrega. A entrega aconteceu quando ele, não quando imolou, porque Deus não permitiu. Você vai ver, o Senhor não aceita sacrifício humano. A entrega aconteceu quando ele colocou no altar. A partir do momento que ele colocou no altar, ele tirou do coração. A Bíblia diz que nosso coração está onde estiver o nosso tesouro.
Então veja, esse foi um exercício para Abraão. Quando ele recebe aquela semente primeira, né? Obviamente, como pai, seu coração vai para ela. Mas aí Deus disse assim: preciso que você seja um homem muito forte, Abraão. Então nós vamos ter que fazer um exercício dolorido. A hora que ele coloca o filho no altar, o coração dele está em Deus. Mas a Bíblia diz que ele pega o cutelo, queridos, e levanta a sua mão. E sempre que eu estudei esse texto, eu entendi que quando ele chega ao ponto máximo com aquele cutelo, porque enquanto ele está levantando o cutelo, ele está olhando para o filho. Mas quando ele chegou no ponto máximo, não tem mais para onde levantar. O que ele tem que fazer? Descer o cutelo. Então quando ele para as mãos, ou quando ele para a mão, ele já tinha tomado a decisão, Deus viu. E então a Bíblia diz que um anjo brada do céu, pastor, um anjo brada do céu, isso é um evento fantástico. Quando você se propõe a fazer grandes coisas para Deus, Deus se manifesta grandemente a você. Não estou dizendo que você vai pegar uma criança ou filho e levar ao altar. Isso não foi pedido de Deus para você. Preste atenção como Deus fez com Abraão. Para nós hoje é muito mais fácil e nós reclamamos. É só para você ter um espelho, é só para você entender. Que às vezes você fica chorando, reclamando, ai Deus, está difícil. Olha só o que faz um homem de fé. A Bíblia diz que quando ele vai imolar o filho, ou seja, quando a sua adoração é maior do que a sua dor, o anjo brada e fala: para, Abraão, você não vai imolar o menino. Então, o anjo brada, porque o Altíssimo é surpreendentemente maravilhoso em sua infinita misericórdia. E ele ensina-nos aqui duas coisas muito importantes. A primeira, Deus não aceita sacrifícios humanos. Nunca aceitou. Expliquei aqui da confusão de Jefité, né, que ele fez fazendo voto da vida, entregou a vida da filha. Não foi a Deus, foi a Moloque, a Quemós, mas não ao Senhor. Deus não aceita sacrifícios humanos. E outra coisa que eu aprendo aqui é que a entrega de Abraão foi percebida nos céus. Então o anjo brada, primeiro porque Deus não aceita sacrifício humano, ensina isso para Abraão. Segundo, porque a entrega de Abraão foi percebida nos céus. A ida de Abraão ao Moriá não consistia em ele degolar o seu filho de forma alguma. A ida de Abraão a Moriá para os céus consistia no ato da sua adoração se mostrar maior do que a sua dor. O seu desprendimento foi percebido. E por isso o anjo bradou: o Altíssimo poupa a Abraão e a Isaque. Abraão vai olhar e vai enxergar ali, o que eu disse que ele não levou? Um cordeiro. Porque Deus é fiel com quem é fiel. O que Abraão foi levar lá no monte? Semente primeira. A semente primeira dele era um filho, porque ele iria gerar filhos. Deus não tomou o filho dele e ainda lhe deu um cordeiro que ele nem esperava. E o cordeiro ali já tipificava Jesus Cristo, nosso Senhor, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que eu aprendo, queridos? De tudo que Deus nos pede, nunca é para nos tomar, nunca é para subtrair, mas sim para santificar e multiplicar. Porque agora sabe o que acontece com Abraão? Ele pega aquele cordeiro, oferece a Deus, o altar não pode ficar sem sacrifício, ele oferece ao Senhor, pega a mãozinha de seu garoto, desce todo feliz com aquela sementinha que iria gerar a multidão que Deus falou. Então veja só, tudo o que você entrega a Deus, que é primeiro, não lhe será tirado. Pastora, se eu fizer esse negócio de devocional de manhã, eu vou chegar atrasado, vai bagunçar minha vida. Não. Bagunçada está a sua vida sem a participação de Deus. Você vai perceber isso. Este tempo que você vai entregar ao Senhor de manhã, seja ele 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, você é que sabe, vai se tornar ínfimo. Você vai dizer assim: meu Deus, mas como rende o dia agora? Senhor, eu não sabia o que era um dia produtivo. Porque Deus nunca pede para tomar, Deus pede para santificar, abençoar e multiplicar. Quando em Levítico o Senhor diz assim: Moisés, ensine ao povo que ninguém venha diante de mim com suas mãos vazias. Veja, Deus, como muitos dizem, ele é o dono do ouro, da prata. Então ele não precisava daquilo que o hebreu ia trazer em suas mãos. Quem é que precisava daquilo que ia trazer em suas mãos? O próprio hebreu. Por que Deus falava nunca de mãos vazias? Por causa deste conceito.
Quando era entregue ao Senhor uma semente, a bênção vinha para a abastança e a multiplicação de todo o resto. Então, queridos, os canais, principalmente financeiros, é importante entender isso, que temos hoje na terra, não é porque Deus nos céus precisa. Ele é o dono do ouro e da prata, ao contrário, é Ele quem nos dá. O porquê nós consagramos ao Senhor, porque nós precisamos da bênção dEle. E a casa, o reino de Deus, precisa do sustento também. Esse é o entendimento correto. Por que nós, por exemplo, hoje pela manhã, estava aqui orando. Dentro das regras, com pouquíssimas pessoas, oramos aqui pela manhã. Esse primeiro tempo entregue a Deus fez o dia produzir maravilhosamente. Mas por que eu vou logo pela manhã, num domingo, vou tirar esse tempo para orar? Porque você tem desprendimento. Porque o seu coração já está em Deus. Esse é um dos sinais. Então perceba uma coisa. Conforme o desprendimento de Abraão, a entrega foi aceita. E daí por diante, querido, nasce a nação de Israel. Aquele menininho que desceu o monte com Abraão, Isaac, ele vai gerar Jacó, e Jacó vai gerar 12 filhos que se transformam em 12 tribos, e a Bíblia diz que eles partem para o Egito, e quando partem são 70 almas, mas quando vão sair do Egito são 600.000 homens. É uma nação de mais de 500 mil de pessoas, que nasceu de quem? Daquela semente primeira colocada no altar de Deus. Você está entendendo? Que primícias afetam a vida das pessoas. Perceba que de cada lar, Deus sempre salva um. Em cada família, Deus sempre salva um. E não fique triste se você ainda é o único da sua casa. Sou o único, pastora, ninguém vem comigo. Fique feliz, você é a semente primeira. E através de você, Deus vai alcançar e santificar todo o resto. E lhe digo mais. Ainda que quando presencialmente você pode vir para a igreja, você venha preocupado. Você diz assim, Senhor, estou indo para a tua casa, mas meu pai ficou fazendo tal coisa, minha mãe tal coisa, meu irmão tal coisa. É tudo coisa errada. Jesus, tem misericórdia. Enquanto você está na casa de Deus, essas pessoas estão sendo alcançadas e preparadas para serem santificadas para o Senhor. Provo biblicamente para você, além do versículo que diz que a mulher santa santifica seu marido, ou o marido santo santifica sua mulher. E quando falamos santo, não estamos dizendo de seres, né, que têm 2 asas e que são justos e retos, não erram nunca, não. Santificação é um processo pelo qual nós passamos todos os dias. Quando a Bíblia fala mulher santa ou marido santo, é aquele que vem para a casa de Deus. O que é que nos santifica? É a palavra de Deus que nos lava. Nós chegamos cheios de falha e pensamos o que não devia ou falamos o que não poderia, fomos muito hostis com alguém, mas quando chegamos aqui começamos a louvar a Deus, vem a palavra do Senhor e começa a lavar a nossa sujeira, começa a santificar, e você fala, meu Deus, perdoa. Cai na tua consciência à medida que a palavra vai sendo ministrada. Falou, meu Deus, perdoa que eu fui hostil com aquela pessoa. Senhor, perdoa, pensei mal lá do outro que não tinha nada a ver, porque a palavra vai lavando, a palavra vai limpando, querido. E é neste reconhecimento de que somos falhos e pecadores que nós nos aproximamos de Deus arrependidos e que Ele nos santifica, porque há poder no sangue de Jesus. Então perceba uma coisa, conforme a palavra que o Senhor havia falado, Abraão agora ele é pai de uma multidão, essa multidão tornou-se imenso, um mar de pessoas. E muito mais do que isso, observe o que aquela obediência à lei das primícias promoveu, não apenas na vida de Abraão, mas na vida de Israel. Lembra que eu disse a você, sobem para o Egito nos dias de José, eram 70 almas. Mas agora, 4 séculos se passaram. Esse povo teve um histórico no Egito, viveu bem, mais ou menos por 200 anos, enquanto viviam faraós que conheciam a história de José. Mas quando essa geração de faraós acabou mais ou menos ali, no meio, 430 anos, 200 e poucos anos, sobem para o trono faraós que não conheceram José, esse povo torna-se escravo. Então 600.000 homens agora estão sendo preparados para sair do Egito. Por que eles não podem ficar no cativeiro? Por que eles não podem ser escravos?
Porque eles eram semente de uma primícia que foi para o altar de Deus. E aí então o Senhor vai dizer para Moisés: você vai até Faraó e você vai dizer assim: deixa ir o meu povo. Capítulo 4, versículo 22. Deus foi muito claro e disse: Moisés, você vai dizer para Faraó: Israel é meu filho e meu primogênito. Agora, paremos para pensar. Outro dia eu falei isso muito rápido, vamos pensar junto com calma agora. 600 mil homens, que em média, se a gente for bem assim, comedido, vamos dizer que cada um tinha 4 filhos, porque naquela época se tinha muitos filhos, né? Só Jacó teve 12, né? Então veja só, naquele período vamos dizer que cada um tivesse 4, e cada um tivesse uma esposa, são famílias de 6 pessoas, né? Então esse número de 600 mil homens pularia para 3 milhões de pessoas. Como é que Deus olha para 3 milhões de pessoas e fala assim: é meu primogênito? Como pode? Mas você ia olhar um para o outro e falar: mas quem? Eu primeiro? É ele primeiro? Quem que é primogênito? A nação. Sabe por quê? Porque ela nasce de Isaac, que foi primícia no altar de Deus. Então ali no meio daquela massa de gente, de 3 milhões de pessoas, o Senhor olha e diz assim: quando eu olho para eles, eu vejo o Isaac, filho de Abraão. E é por isso, Faraó, que eles vão sair daí do Egito. E por fim, Faraó reluta. O Senhor diz assim: se você não liberta o meu primogênito, eu levo o seu. Para você ter ideia do quanto é especial para Deus essa questão do que a primícia santifica. Ninguém toca. Faraó algum vai tocar no seu tempo. Faraó algum vai tocar na sua renda. Faraó algum, essa crise que se mostra como um faraó, eu profetizo, primiciador, ela não vai tocar no teu emprego, porque o que é santificado por Deus, o maligno não toca. Não vai tocar na tua empresa, não vai tocar na tua mesa, em nome de Jesus. Não vai tocar no teu salário, não vai tocar na tua família. Há uma blindagem, irmãos. Há uma blindagem nesses dias que se falam de doenças, pestes, pragas. Vamos lembrar no Egito que esse povo que foi santificado porque a primícia de Abraão, Isaac, foi para o altar. As pragas vinham derriçando os egípcios, mas nenhuma praga tocava no hebreu. No hebreu não vinha o piolho, no hebreu não vinha o sapo, na água do copo do hebreu não era sangue, porque há uma blindagem de Deus. É por isso que o inimigo quer te pôr pânico, por isso que ele quer que você tenha medo, porque quando você tem medo, você perde o verdadeiro amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora o nosso medo. Então toda vez que você tem medo, você sai do amor porque você duvida. Então não saia do amor. Creia que a cobertura do sangue de Jesus está sobre a tua vida. Creia que a cobertura do Senhor está te revestindo. E declare: em Jesus Cristo eu sou santificado como primogênito do Pai. O mal não vai me tocar. Amém? Isaac, a primícia de Israel, semente primeira de Abraão, foi entregue no altar. Ele era a primícia dos israelitas e dessa forma todos os israelitas tornaram-se primogênitos do Senhor. A bênção dada ao primeiro, ela alcança todo o restante, seja lá do que for que você colocar em primeiro diante de Deus, no altar de Deus, a bênção de Deus vai se alongar. Por isso a palavra de Deus é tão cuidadosa em nos ensinar sobre primícias. Eu te apontei só 7 vetores da lei das primícias. Mas se você for estudar primícias no Antigo Testamento, você vai encontrar uma infinidade de versículos. Se você for estudar aqui no Novo, você vai encontrar muita coisa também. Por isso a palavra de Deus toma este cuidado. Porque as primícias têm este efeito abençoador e multiplicador. Então, voltando a dizer, você que vem para a igreja sozinho, querido, Deus está começando a obra pela tua vida. Não desespere o teu coração, por pior que sejam as obras que a tua família esteja fazendo, realizando. Permaneça na presença de Deus, a palavra de Deus vai te lavando e vai chegar a eles também através da tua vida, em nome de Jesus.
Perceba uma coisa, esse exemplo de Isaac é para você entender o seguinte: o eterno. Quem é o eterno? Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Abraão gostava de chamá-lo assim, o eterno. Por isso, muitos judeus chamam de Deus assim, o eterno. O eterno colocou no altar a sua primícia. Isaac vai para o altar para santificar a nação de Israel. Mas Jesus vem para o altar para santificar a minha vida e a sua vida. Entenda o quanto isso é profundo, e foi por isso que li com você o texto inicial. E olha só, tem um versículo muito conhecido, as pessoas falam muito dele, e eu não sei se você já atentou que esse versículo mostra isso. Jesus, a primícia do Pai. João 3,16, quem nunca disse João 3,16 para alguém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O versículo até chama a atenção de uma maneira diferente, de uma maneira que só Deus, não foi de qualquer maneira. De tal maneira que deu seu filho unigênito, olha lá como Isaac era o primeiro e o único, era a semente primeira de Deus. Para que Deus deu? Para que todo aquele que nele crê. Qual é o requisito? É só crer. Nicodemos, quando conversava com Jesus, ficou maravilhado, porque ele estava acostumado com tantos rituais, com tantos sacrifícios animais e tanta complicação, que até então ele enxergava na lei. E agora Jesus vem e fala para ele: basta crer que você pode nascer de novo. Ele fica maravilhado. E essa é a verdade, meu irmão, basta crer. E às vezes você fica tão preocupado: mas eu estou desse jeito, estou daquele outro, primeiro eu preciso me arrumar, preciso fazer minha barba, pentear meu cabelo. Vem como você está. Jesus arruma seu cabelo, arruma sua cabeça, arruma seu coração. Aqui por fora você consegue arrumar, mas aí dentro está tudo bagunçado, e Jesus arruma tudo em você. Ele arrumou em mim, Ele arrumou na equipe, Ele arrumou em todo mundo que você conhece, que você fala: é crente doido. Não, agora não somos doidos, doido era antes, agora nós estamos no padrão. É que para o homem carnal as coisas de Deus parecem loucura. Então, quando a gente estava na carne, a gente era doido. Hoje a gente é consciente, porque entendemos as coisas espirituais. Jesus então te chama como você está. A única coisa que Ele pede é crer. E todo aquele que nele crê não vai perecer. Deus deu sua primícia ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó o propósito de Deus. Ó o propósito de Deus. E lembra de uma coisa: Israel não ficou no jugo da escravidão debaixo da mão de Faraó porque Isaac foi para o altar. Então você não precisa ficar debaixo dessa escravidão que você vive. Você não precisa ficar debaixo da escravidão do medo. Porque quando eu falo assim, eu não estou falando com não crente, eu estou falando com crente também, que há anos está na presença de Deus, mas ainda é escravo do medo, é escravo da mentira, é escravo da timidez, é escravo de tantas coisas, é escravo de um caráter que não se transforma. Não precisa ficar debaixo desse jugo. Aquele sacrifício da cruz foi para te tirar deste Egito e te fazer uma nova criatura. E você que não conhece Jesus também, está ouvindo tanto falar de Jesus agora porque é culto online para todo lado, onde eu mexo aqui, pastor, é uma pastora, é uma igreja, é outra igreja, eu estou ouvindo falar de Jesus. Então, porque Ele te ama, porque Ele te chama. Queridos, o unigênito, o primeiro e o único de Deus foi dado. Deus poupou Abraão daquilo que Deus não poupou a si mesmo. Porque quando Jesus foi para a cruz, Deus não impediu que o sacrifício se consumasse. E muito bem observado aqui, a primícia foi dada, e tal e qual Abraão leva Isaac e entrega no altar. Deus traz Jesus para nós e entrega no altar. A cruz era um altar. Eu sempre faço essa observação para você entender bem por que tinha lá 4 pontas. Alguns estudos, eu vi até um estudo no History hoje,
dizendo que a cruz já tinha lá suas 4 pontas, mas a gente estudando um pouquinho mais a fundo, você vai ver que não, a cruz era como um T. Porque bastava que o crucificado pudesse esticar os seus braços no patíbulo. Só isso, não precisava apoio para a cabeça, não. Eles fizeram aquele puxado na cruz para poder colocar a placa que eles acharam que seria o quê? Um deboche, rei dos judeus, mas na verdade estavam dizendo que Jesus era rei. E para colocar então aquela placa, a cruz, que se limitava ao patíbulo, e parecia um T, até isso é profético. Agora a cruz tem uma ponta que aponta para o céu. O formato da cruz muda por causa de Jesus. Agora ela aponta para o céu. Até o limite da cruz foi quebrado para que Jesus pudesse estar ali. Imagine o limite da minha e da sua vida se ele não quebra. Então perceba uma coisa, 4 pontas. Porque lá no sistema sacrificial, as 4 pontas do altar precisavam ser aspergidas com sangue pelo sacerdote. E depois que ele molhasse as 4 pontas, ele precisava derramar sangue na terra também, do lado do altar. E para que o sacrifício fosse perfeito, aqueles homens todos que pensavam estar zombando. Perceba que Jesus, em todo o tempo, ele é levado e ele se comporta como Isaías disse lá no capítulo 53 do seu livro. Ele se comporta como uma ovelha muda. Ele não se defende diante de Pilatos, ele não argumenta, ele não contesta. Pilatos não entende, eu posso te livrar, como é que você não fala comigo? E Jesus diz a ele o seguinte: nenhum poder estaria em suas mãos se não te fosse dado pelo Pai. Ninguém estava entendendo, mas Jesus estava entendendo que ele era o Cordeiro. E quando então, ali o seu sangue vai sendo derramado, aquele flagelo terrível. Eu estava lendo um salmo esses dias, onde o salmista fala, profetizando como se fosse o Messias. E neste salmo, que não me ocorre agora o endereço dele, mas folheando minha Bíblia eu posso encontrar depois, o Messias dizia assim: os meus ossos podem ser vistos. Então tem gente que fala assim: não foi tanto daquele jeito, né? Como mostra num filme. Não, foi aquilo ou um pouco pior. A Bíblia diz que os seus ossos podiam ser vistos. Quando você faz uma análise do azorrague, que foi usado para chicotear Jesus, você chega à conclusão que mais ou menos 468 crateras se abriram em seu corpo. Só no flagelo. Ser humano algum aguentaria aquilo. Então o sangue foi sendo derramado, a terra foi sendo sarada. Ele sarava a humanidade, sarava a terra também enquanto caminhava. E quando chega na cruz, 4 pontas. As mãos, os pés. E aqueles soldados que pensaram estar afincando aquela coroa para zombar, não, tinha que ter sangue aqui também. Então quando ele vai para o altar, o sangue do cordeiro estava nas 4 pontas. Mas espera aí, faltava o sangue que cai na terra ao lado do altar. Por isso quando o soldado vai quebrar a sua perna, o centurião diz: não, atravessa a lança. E quando ele atravessa a lança, o sangue cai do lado do altar. O sacrifício estava completo. E a frase, uma das frases de maior efeito que a Bíblia vai trazer, ela é muito curta, mas ela é profunda. A frase é: está consumado. Isso mudou a história da humanidade. Isso mudou a história da eternidade. Isso mudou tudo, meus irmãos. Na cruz, ele não é poupado como Isaac, mas ele é entregue. E a partir daquele momento, a semente primeira de Deus foi lançada, para que uma família da qual eu e você fazemos parte pudesse acontecer. E essa primícia, ela já começou promovendo santificação no 2º dia, sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, a crucificação. Mas a Bíblia mostra que Jesus, no 2º dia, ele se levanta, Filipenses 4:8, e ele desce as regiões mais baixas da terra. Por que que ele desce? Para colocar em ordem o mundo espiritual. Ele toma as chaves da morte, do inferno, das mãos do diabo. Ele tinha uma hegemonia sobre a terra que o homem havia dado a ele. E batia no peito o príncipe desse mundo, né? E até um dia Jesus disse e confirmou: vem aí o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Mas agora Jesus ressurreto e tendo vencido a morte, chega diante dele
e praticamente vai dizer a ele o seguinte: um dia Adão lhe fez príncipe, mas eu, o primogênito, desci e agora sou o rei. E aonde há um rei, o príncipe não manda nada. Toma a chave do inferno, toma a chave da morte da mão de Satanás. E mais do que isso, o cativeiro que estava cravado no Seol. Quando você estuda o que são os abismos, regiões baixas da terra. Esses dias o canal, o History estava mostrando também o rio de fogo de um vulcão. Eu estava estudando, eu não vi, o pastor falou, olha lá aquilo. Eu falei, então, como é que as pessoas não acreditam que existe um lago de fogo? Um vulcão produz um lago de fogo. Cientistas, inclusive, dizem que os lagos de fogo mais fortes passam por baixo dos mares. Local onde a Bíblia começa a nos falar dos abismos. Então, a ciência vai reconhecendo o que a Bíblia diz. Agora observe uma coisa. Lá estava cravado o cativeiro, o Seol. Lá estavam as almas daqueles que morreram crendo no Senhor. Mas o débito que existia da humanidade não permitia que estas almas aguardassem nos céus. O seio de Abraão estava lá cravado também, nas regiões mais baixas da terra. E aí Filipenses 4:8 vai dizer que Jesus toma o cativeiro, ele leva cativo o cativeiro. E Apocalipse vai mostrar aonde ele coloca essas almas que morreram crendo em Deus, debaixo do altar, no terceiro céu. Então ele já começa a santificar ali. Ele tira dos abismos, ele tira das regiões baixas, aqueles que morreram esperando no Senhor. E que mais? Ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscita. E agora vamos ao texto para finalizar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Está escrito, mais acima no 21, no 20. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. E aí sim, aqui abaixo no 23, mas a cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que ele foi o primeiro a ressuscitar. O homem estava condenado à morte eterna. Seria aquilo que o pessoal fala, morreu, era praticamente um acabou, mas era pior do que acabou, porque era um lago de fogo, era condenação eterna, porque Satanás tinha cédula contra nós, e nós estávamos condenados. Prova disso é que o seio de Abraão estava lá no abismo cravado, mas Jesus busca o cativeiro lá do abismo, leva para o terceiro céu, e agora, querido, todo aquele que entrar por ele, todo aquele que estiver em Cristo tem uma promessa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu e o meu futuro em Cristo não é o lago de fogo, mas são as ruas celestiais, é o milênio com o Cordeiro, é aquilo que virá daqui a um tempo, querido, é o arrebatamento da igreja, é uma eternidade com Deus. Mas é necessário que você use agora a fé, porque a sua incredulidade vai dizer, vai acreditar nisso, ressurreição, vai acreditar nessas coisas. Lembra, a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu espero. E até quando tentam contestar, eu via um debate entre dois, um teólogo e um ateu, e ele dizia assim, mas não existe prova de que Jesus viveu nesta terra. E o teólogo disse assim, também não existe prova dos seus discípulos, de Pôncio Pilatos, de Caifás, de Anás, porque o general Tito, quando entra 70 anos depois de Cristo, destrói Jerusalém, e todo o resquício ou vestígio de pessoa que tenha existido. E aí, num pensamento rápido, me ocorreu, Senhor, porque o Senhor deixou destruir tudo, apagou tudo, até porque eu busco muitas informações, né? E existe sim muita informação. Eu tenho uma coleção de 6 livros do Jesus histórico, que é maravilhosa, é fantástica, não é? Mas a gente sempre quer mais informação, e eu pensei por um momento, por que o Senhor não deixou mais informações? É tão gostoso aprender de Jesus. E aí me veio aquilo que o Senhor falou para Tomé, bem-aventurados são os que não viram, mas creram.
Porque muitos iam crer dizendo, olha, porque eu tenho este pedaço da roupa, olha, porque eu tenho, não é? Mas Jesus quer uma fé genuína, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, querido, Ele ressuscitou. E fora as pessoas que Jesus ressuscitou aqui, quando esteve na terra, Lázaro, ou aqueles que também ressuscitaram, porque a Bíblia diz que na sua ressurreição outros sepulcros foram encontrados abertos e testemunhas oculares disseram que viram pessoas ressurretas. Ninguém mais. Ou ressuscitaram pelo poder dele, e fora isso, mas morreram depois e adormeceram. Lázaro está enterrado, né? O único, querido, que ressuscitou e vive para sempre é Jesus Cristo. Pastor, então por que não pode ser por meio de outro nome? Por que não pode ser pelo Confúcio? Por que não pode ser lá pelo... Ontem vendo um programa, vi um pouquinho depois eu até tirei, programa que falava da defesa dos animais e tal, e de repente começou a mostrar, eles salvaram um elefante, depois na Índia começaram a adorar a Deus como o elefante como Deus. Por que não pode ser por meio de um elefante? Porque o elefante morre e acabou, querido. O animal nem alma tem, não é? Agora, por que não pode ser por Confúcio? Porque morreu e você encontra o sepulcro. Por que não pode ser por Buda? Porque morreu e encontra o sepulcro. Por que não pode ser por cada discípulo que foram homens honrados, honestos, pessoas que participaram da vida de Jesus, os parentes de Jesus, mas todos morreram e aguardam a ressurreição em Cristo. Pedro um dia perguntou para Jesus, nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse assim, quando o Filho do Homem se assentar no trono, haverá também 12 tronos para vocês. Jesus não está falando do trono de agora, ele está falando do trono do milênio. Então todos eles aguardam a ressurreição. São homens e mulheres como nós, servos como nós. O único que levantou do sepulcro, saiu, foi visto por 40 dias no seu corpo glorificado e foi visto subindo aos céus, e os anjos deixaram uma mensagem, da mesma forma que vocês veem ele subindo, ele voltará, querido. Este Jesus que ressuscitou, ele é poderoso, esse Jesus que desceu às regiões mais baixas da terra e tomou o seio de Abraão, onde estavam os patriarcas, onde estava Davi, e levou lá para o terceiro céu. Este mesmo Jesus pode nos ressuscitar dessa vida de destruição. É só Ele, é só Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. E é por isso que surgem falsas religiões desde a Babilônia, desde Babel, porque o trabalho do inimigo é tirar o seu foco deste poder, desta graça. Mas amados, a palavra de Deus vai dizer aqui onde lemos, em 1 Coríntios 15, 23, Jesus Cristo, a primícia do Pai, nele todos nós somos santificados. Ele disse, eu sou a porta, João 10, 9, é só entrando por ele que nós podemos ser. A Bíblia vai dizer em Colossenses 2,12, que no batismo nas águas nós somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele também. Você que já passou pelas águas, levantou-se para ser nova criatura. Você que ainda não passou, quando as portas da igreja se abrirem, venha correndo para se tornar uma nova criatura. Hoje Jesus te chama para a vida, para receber hoje, para recebê-lo hoje por toda a eternidade. E mais, querido, Ele te chama para ter vida abundante, porque esse cativeiro que você tem vivido no Egito, isso não é vida não. E você está vivendo esse cativeiro de bobeira. A primícia de Deus já foi para a cruz para te santificar. Basta tomar a fé, basta se levantar com fé no nome de Jesus. Ele se fez primícia por nós, e hoje, se você estiver em Cristo, nova criatura você será. Eu não tenho mais tempo, só para finalizar. Essa é uma decisão urgente na sua vida, sabe por quê, amado? O trecho de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, diz uma coisa muito séria que nós estamos vivendo agora, ó. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, autoridade e poder. Em 2 segundos, deixa eu lhe explicar o que é isso. O fim é isso que nós estamos vendo chegar. Através de um governo único, de uma moeda única e de uma religião única.
Nós estamos sendo preparados, treinados. Por isso você precisa ter a Bíblia, capacete da sua salvação na sua mente, para não receber determinadas psicoadaptações, né? Hoje você percebe que por uma situação ou outra as portas das igrejas fechadas, fica muito fácil as pessoas esquecerem os princípios, fica muito comum misturar tudo. E você viu sobre o senhorio de Cristo, fica muito comum tentar lhe apresentar outros senhores, e isso virá no futuro. A dificuldade que se tem com a moeda, o dinheiro já vai sendo tirado de circulação, porque uma marca vai comandar o que se compra, ou se você compra e vende, ou não compra e vende. E o novo governo mundial, a nova ordem mundial, né? O governo mundial está sendo aclamado por muita gente. Então perceba, semana passada eu falei com você sobre isso e disse que 3 vetores iriam liderar essa mudança do mundo. Um único governo, uma única moeda e uma única religião. O que é isso, pastora? Nós estamos perto de um grande desfecho, que numa outra oportunidade eu vou pregar para você, se Deus permitir. Esses poderes governos que a Bíblia está dizendo que Jesus derrubará é o poder do anticristo. Quando ele surgir, a Bíblia nos diz que Jesus vem e com o sopro de sua boca destrói, lançando no abismo o anticristo, o falso profeta. Satanás será amarrado por 1000 anos e o reino milenial começará aqui. E quando ao final, muita gente pergunta assim, e depois do milênio então? Aí depois do governo perfeito, do reino perfeito de Cristo, ele vai tomar o reino e entregar ao Pai, porque ele é o primogênito. É isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Então, querido, antes que venha a grande tribulação, nós estamos vivendo o princípio das dores. Antes que venha a grande tribulação, antes que venham os flagelos maiores, as tragédias maiores, entrega o seu coração a Cristo. Se você está longe dele, volte para ele, porque ele foi para a cruz para me santificar e para te santificar. Quero orar com você em casa agora, se você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes na igreja as pessoas ficam tímidas, mas em casa eu acredito que vai ser fácil. Se o teu coração foi tocado agora, você vai se colocar aí diante do monitor, do computador, celular, por onde você estiver ouvindo. Você vai repetir comigo esta oração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados, Senhor. Entra no meu coração. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. O Senhor da minha alma, que morreu na cruz para me ressuscitar, para me restaurar. Fez esta oração, agora curve a sua fronte comigo. Deus poderoso, essas vidas que em casa estão te recebendo, quero orar por cada um deles agora. Seja o Senhor, o grande Salvador das suas almas. Amado amigo Espírito Santo, o Senhor que está na terra para revelar Cristo Jesus a todo aquele que o recebe. Inicia uma obra grandiosa nestes corações, movendo, Senhor, barreiras e arestas. Revela Cristo nessas vidas e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida que está nos céus. E que assim, Pai, a salvação através desta pessoa alcance toda esta família em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão retornando, que estavam distantes, mas que receberam o teu chamado por meio desta palavra e que estão retornando para o Senhor. Recebe-os agora, meu Deus, como aquele pai recebeu o filho pródigo. Tira, Senhor, as vestes sujas, tira, Senhor, os calçados destruídos, refaz este coração, restaura esta vida e que a abundância do Senhor se manifeste no conhecimento, na graça, esta pessoa possa mergulhar em Ti, Jesus. Esse é o meu pedido e toda esta família
e toda esta casa seja salva. Senhor, nós como igreja levantamos as nossas mãos nessa noite para te glorificar e agradecer, reconhecendo o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, Senhor, que naquela cruz levou sobre si as nossas maldições e pecados. Ó Deus, nos santificou, nos remiu e nos levou à condição de filhos, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e já não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu apresento agora a vida de todos aqueles que um dia te receberam, mas já não tinham o governo do Espírito, estavam andando segundo a carne. Quebra as cadeias, meu Deus, da escravidão. Satanás tem se feito como faraó sobre essas vidas, trazendo o jugo do vício, trazendo o jugo da mentira, o jugo do engano, o jugo, Senhor, da confusão mental, o jugo da prostituição, o jugo, Senhor, da maledicência. Todas as ações da carne que vão impregnando e impedindo esta vida de ter uma comunhão verdadeira com o Senhor, todos esses cadeados, todas essas algemas sejam quebradas agora. Pai, eu ministro libertação a todas as vidas que querem entregar-se verdadeira e genuinamente ao Senhor. Liberte agora. Sejam santificados, porque Cristo Jesus é a primícia de Deus o Pai, que nos santifica. E eu libero essa bênção no nome poderoso de Jesus Cristo. Louvemos a Ele com gratidão. Pra sempre exaltado sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Aleluia, Ele venceu para sempre, meus amados. E agora, nós vamos com alegria, não é? Porque é um privilégio esse momento em que nós vamos entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, as primícias da nossa dispensa. Olha só, eu soube que o mês que passou nós pudemos atender várias pessoas, várias famílias com as cestas básicas. Eu estou vendo que o cesto já está um pouco cheio, mas eu sempre desafio a igreja. Nós temos uns 2 cestos grandes aqui, porque no culto de primícias nós trazemos também alimento não perecível. Quando a igreja está aberta, a gente traz alimento pronto também para no final do culto ter uma festa aqui. Quando passar esse período que as portas se abrirem, vem para você conhecer, né? É muito gostoso no fim do culto a confraternização, tem muita comilança, né? E também tem o alimento não perecível que a gente traz para o altar.
assim como nós trazemos a primícia da nossa renda, a primícia sacerdotal, aqueles que desejam fazer. Então, é sempre um momento, queridos, de muita alegria. E é um privilégio poder ser participante do altar de Deus, até porque, por toda aquela explicação, né, Deus não precisa, mas Ele nos dá esse grande privilégio de trazermos para o altar aquilo que é a nossa expressão de gratidão. E olha, falando aqui em momento de conquista, né, conforme eu apontei para vocês, Números, vou deixar para você estudar, né, o vídeo fica aí sempre no YouTube, eu sei que você pode depois estudar todas as referências, mas para ficar aqui para o momento da oferta, Números, o capítulo 15 e o versículo de número 18, no estudo, né, que eu peguei, se está correto, é isso mesmo, ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que os levarei, então comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Que fala de uma oferta de peso, mas que também representa lá, ó, oferecereis um bolo das primícias, a vossa massa, oferta alçada como primícia também, né, tudo aquilo que o povo faria quando entrasse na terra. Então, é um momento de alegria, é um momento de celebração, de dizermos assim: Senhor, obrigado, porque eu posso ser participante do teu reino. Aí na sua casa, meu amado, segure na sua mão sua sementeira, né, a sementeira da família. Eu trago aqui a sementeira da família, né? Então, o envelope com dízimo também, o que você for consagrar ao Senhor, você que é da nossa igreja, você que quer contribuir, depois você faz chegar aqui, tá? As suas contribuições. Vamos lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas provisões. Meu Deus, pela saúde das sementes que o Senhor tem nos dado. No dia a dia, Senhor, aquilo que nós temos plantado, temos colhido, a saúde para trabalhar, Pai. Pois sabemos, meu Deus, que se não tivéssemos o fôlego, a saúde, nada poderíamos realizar ou fazer. A Bíblia diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riqueza. Então, todo o pão sobre a mesa, a vestimenta, tudo, Deus, tem sido sustentado na nossa vida, porque o Senhor tem nos dado a força. E por isso, Deus, agora com alegria, queremos agradecer pelo privilégio, apresentando os dízimos, as ofertas de primícias, nesta grande celebração. Eu sei que os teus filhos, famílias estão nas suas casas. Deus, prepararam a confraternização, os pratos, para celebrarem juntos, como a tua palavra ensina, Pai. E por isso eu quero consagrar agora todas as sementes, de toda a membresia desta igreja, de todas as pessoas que querem ser participantes, que começaram a nos acompanhar e já se sentem membros, e eu declaro que já são membros aqui também, Pai. As sementes de todos agora eu quero apresentar a Ti, todos os alimentos que representam as dispensas, que estão já diante do altar, os que estão sendo apresentados nas casas e que serão trazidos também com a contribuição. Ó Deus, que grande multiplicação, que as bênçãos anunciadas aos primiciadores sejam liberadas agora, as bênçãos anunciadas aos primiciadores sacerdotais sejam liberadas agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que ninguém tenha falta, nem um toque da crise, mas a tua provisão, a tua blindagem esteja na casa, no local de trabalho, na empresa, em tudo que pertence a esses teus filhos, Senhor, esteja o sinal da tua provisão e prosperidade. Deus, aqueles, meu Pai, que não eram semeadores, mas fazem votos, orando e desejam ser, que as portas do emprego se abram, para que as sementes venham e eles iniciem essa caminhada de prosperidade, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, Senhor, eu estou movendo todas essas ofertas no teu altar, e que as bênçãos sejam derramadas, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos os
Graças a Deus. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final e vamos ouvir alguns avisos, né, daquilo que temos na semana. Você que nos acompanhou e ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Tem os logos aí das nossas redes sociais, nos acompanhe. Amém? E fique ligado, né? Fique em Cristo. Nós estamos colocando, fique em Cristo, fique ligado conosco no Senhor. Os nossos avisos. Boa noite, paz seja com todos, amém. Amanhã temos células fascinados pelo canal do Zoom, é o aplicativo Zoom, todos estão convidados. Colocaremos nas nossas redes sociais o link com a reunião. Na quinta-feira teremos o nosso culto abençoado da vitória. E no domingo, se não voltarmos, né, teremos nosso culto online de Santa Ceia. Amém? Muito bem lembrado, gente, porque é necessário, se nós permanecermos no online, né, que você providencie novamente, tá bom? Suco de uva, o pãozinho, para que nós possamos ministrar a ceia aqui na live, no online, tá bom? Então fique atento aí às notícias, a gente sempre tem expectativa que volte, mas se não voltar, providencie a ceia para ministrarmos aqui, você tomar daí também, tá bom? Deus os abençoe grande e poderosamente. Vamos fazer a nossa oração de gratidão e de libertação aqui da nossa nação. Pai, nós queremos te louvar por essa noite de vitória, de graça, de bênçãos e apresentar o Brasil ao Senhor mais uma vez, Pai. Senhor, a tua palavra diz lá no Salmo 144, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o Senhor desta nação, Senhor. Temos um governante no pico da cadeia hierárquica que teme ao Senhor, que conclamou esta nação para jejuar, para orar. E assim nós oramos a Ti, Pai. Manifesta-te que Tu és Senhor na nação brasileira, quebrando essas cadeias. Ó Deus, nós declaramos eliminada toda a pandemia, toda a doença e tudo o que tem roubado o direito de locomoção do trabalhador de trabalhar. Em nome de Jesus agora, todos esses males espirituais sejam lançados para o local determinado por Jesus Cristo e a nossa nação seja liberta para produzir, para prosperar. A saúde seja abundante, Senhor. Como igreja, nós oramos por todas as pessoas que precisam de saúde e declaramos, Pai, uma semana de saúde e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a profunda e maravilhosa amizade do Espírito Santo seja convosco hoje e convosco para sempre permaneça. Amém? Um beijo no seu coração. Até a nossa próxima transmissão.